Olha essa notícia. O diretor do Butantan está sendo ouvido neste momento pelos senadores da CPI da pandemia. Dimas Covas era secretário do Ministério da Saúde quando teve o início à pandemia. Ontem, a comissão aprovou a convocação de 9 governadores e do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para apurar o uso de recursos federais destinados ao combate à crise do coronavírus. Os senadores também vão ouvir novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-ministro Eduardo Pazuello. Vamos ver como é que está essa batata quente. Nesta quarta-feira, a CPI da pandemia não teve depoimento, mas nem por isso deixou de ter polêmica. Os senadores aprovaram pedidos de depoimentos de governadores e mesmo com um suposto acordo, as convocações foram questionadas. Eu não fiz acordo para convocar governador, muito menos prefeito, porque não é da competência do Senado Federal fazê-lo. Senhor relator, divida esse crédito comigo também, eu não estou em acordo. E eu também. Não dá, é para a gente fazer uma coisa ali, chegar aqui e o senador dizer, não, o meu também é contra, não façam isso comigo. A insistência fez o clima esquentar. Senador Omar Aziz, como é que vamos ouvir mesmo os prefeitos de capitais? Olha, senador Eduardo Girão, Vossa Excelência é um oportunista. E oportunista pequeno. Vossa Excelência estava lá, escutou o que nós acordamos. Eu não acordei isso. Vamos colocar em... Eu não fiz esse acordo. Toda a sociedade brasileira que tem inteligência sabe que Vossa Excelência está aqui com um único objetivo. É que a gente não investigue porque que a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência, que não entende patavina de saúde, quer impor a cloroquina na cabeça da população. Após as divergências, houve consenso para as convocações de 9 governadores, uma vice e um ex-governador. São eles Wilson Lima, do Amazonas, Valdez Góes, do Amapá, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Wellington Dias, do Piauí, Helder Barbalho, do Pará, Marcos Rocha, de Rondônia, Antônio Denário, de Roraima, Mauro Carlesse, do Tocantins e Carlos Moisés, de Santa Catarina. A vice dele, Daniela Rainer, e o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, também terão que depor. Os senadores selecionaram os estados que foram alvos de operações da Polícia Federal para investigar supostas fraudes ou irregularidades no uso de recursos federais repassados para ações de combate à pandemia. Já os requerimentos para a convocação de prefeitos enquadrados na mesma situação não foram votados por falta de acordo entre os parlamentares. Não houve consenso se seriam convocados somente gestores das capitais ou também de municípios com mais de 100 mil habitantes. Ainda não há data prevista para os depoimentos aprovados hoje, mas até o dia 17 de junho a CPI está com a agenda cheia. Serão ouvidos o ex-assessor da Presidência da República, Arthur Weintraub, o atual assessor da Presidência, Felipe Martins, e o empresário Carlos Wizard. Os 3 são apontados por parlamentares da oposição na CPI como integrantes de um gabinete paralelo que teria aconselhado o presidente Jair Bolsonaro em assuntos relacionados à pandemia e também participado de reuniões sobre a compra de vacinas. A CPI da pandemia também aprovou a reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do ex-comandante da pasta, Eduardo Pazuello, para esclarecer contradições nos depoimentos. Quem também deverá explicar questões relacionadas ao colapso da saúde em Manaus no início do ano é Paulo Baraúna, diretor da empresa White Martins. A convocação foi aprovada porque na semana passada o ex-ministro Pazuello atribuiu à empresa e ao governo do Amazonas a responsabilidade pela crise de desabastecimento de oxigênio no estado. Um outro requerimento pedindo a convocação do presidente Jair Bolsonaro foi apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues. Sem acordo, ele nem chegou a ser discutido na CPI.
Como você viu, Ibanez Rocha é um dos governadores convocados para a CPI. Ibanez será questionado sobre a Operação Falso Negativo que você acompanhou aqui no ano passado. Levou a cúpula da Secretaria de Saúde à prisão sob suspeita de fraudes em contratos de compras de testes para a Covid-19. Então, estão sob investigação os possíveis crimes de fraude licitatória, organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e crime contra a ordem econômica. Todos os presos na operação, entre eles o ex-secretário de Saúde, Francisco Araújo, respondem às denúncias em liberdade. Olha, o diretor do Butantan, Dimas Covas, está prestando depoimento neste momento na CPI da pandemia. Ele afirmou que o Brasil poderia ter sido o primeiro país a começar a vacinar ainda em dezembro do ano passado, já que o Butantan tinha mais de 5 milhões de doses prontas. Segundo ele, a vacinação só não foi iniciada por falta de um contrato com o governo federal. Esse depoimento você pode acompanhar ao vivo no site sbtnews.com.br. Olha, a Simone Tebet está falando agora, vamos dar uma escutada no que ela está falando. Você pode assistir a cobertura completa no SBT Brasil também. É que não somente o Butantan está nos salvando contra os males dessa pandemia, mas também está dando demonstração e respondendo claramente às omissões do governo, ao negacionismo do governo, quando numa ordem cronológica deixa muito claro, e isso que eu entendi da sua exposição, deixa muito claro aqui, que na ordem cronológica, quando o governo acordou que não ia conseguir comprar número de vacinas suficientes com outros laboratórios, quando percebeu que a pandemia estava começando a ficar sem controle, não controle sanitário,